Em pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, apenas o versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Amém? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Amém? Amém. Oremos. Soberano Deus, Deus eterno, Deus justo, graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Vemos te pedir neste momento, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Usa-nos, Senhor Jesus Cristo, como instrumentos na tua mão. Fala com a tua igreja, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos, Pai. No nome santo do teu Filho amado Jesus. Fica conosco, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos a voltar aproximadamente 3 anos antes desta passagem. Mais de 3 anos, pouca coisa. Lá no começo da história deste homem, lá no começo da sua chamada, nós vamos ver que Pedro, ele tinha um irmão. E o irmão de Pedro era André. E nós vemos que quem apresentou Jesus a Pedro foi André. Eu vejo Jesus caminhando e eu vejo André correndo na frente e encontrando Pedro, seu irmão, que estava pescando, e dizendo para ele: olha, Pedro, encontramos o Messias, encontramos o enviado do Senhor, encontramos o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E eu vejo Pedro olhando para Jesus, e como muitos que têm parentes crentes, que tem irmão, que tem mãe, que tem tio, que tem pai, que tem vizinho que serve ao Senhor, eu creio que Pedro olhou naquele momento e disse: um prazer, meu nome é Pedro, meu nome é Jesus, tá bom, eu conheço a Jesus. E ficou apenas nisso. E nós vamos ver que Pedro era casado, e a esposa de Pedro acompanhava Pedro. Nós vamos ver que Pedro tinha uma sogra, e Pedro às vezes passava pela casa da sua sogra. E nós vamos ver que o nome de Pedro era Simão Barjonas. Este era o nome de Pedro, Simão Barjonas. Nós vamos ver que Simão, da palavra grega, ela é derivada da palavra Simeão, que quer dizer ouvido de Deus. E a palavra Simão quer dizer aquele que ouve. Aquele que escuta, quer dizer ouvinte. E nós vamos ver que eles moravam em Betsaida, que quer dizer a casa da pescaria. E Pedro, como o nome dele era Simão Barjonas, Barjonas quer dizer filho de Jonas, traduzindo aquele que ouve a Jonas, aquele que ouve a seu pai, aquele que escuta o que o seu pai manda, aquele que aprende com o seu pai. E este era Pedro. Aleluia. E nós vamos ver que ao decorrer dos dias, ao decorrer das horas, Pedro agora, ele exercia a sua função. Pedro, ele trabalhava, Pedro, ele consertava a rede, Pedro, ele pescava, Pedro, ele vendia peixe, e Pedro era muito ocupado com o seu trabalho. Muitas vezes os pescadores saem cedo da sua casa, saem pela madrugada, e entram o dia todo no meio do mar, e passa a noite, e entra a madrugada, e passa o dia, e passa a tarde, entra outra noite, entra outra madrugada. E nós vamos ver os pescadores vários dias no mar pescando. E nós vamos ver este Pedro trabalhando. E Pedro volta de vários dias de pesca, creio eu, frustrado, sem ter pegado peixe nenhum, sem ter conseguido
pegar nem ao menos uma piaba, nem ao menos um lambari, nem ao menos um cascudo, nem ao menos uma tartaruga, nem um cágado, não pegou nada. E agora eu vejo Pedro batendo a sua rede, recolhendo a sua rede, e Jesus chegando ali. Já conhecia Pedro, porque André o tinha apresentado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você conhece, nós conhecemos a Jesus de ouvir falar, porque um parente apresentou, e nós dizemos que conhecemos Jesus. Mas só que eu quero dizer para você nesta noite, que na hora da frustração, na hora que você não conseguir realizar aquilo que você sempre conseguiu, na hora que você não conseguir realizar aquilo que o seu coração almeja, na beira da praia tem Jesus te esperando para conversar contigo. Na beira da praia Ele está te esperando. E Pedro chegou na beira da praia, e Jesus ele disse para ele: me empresta o teu barco. Tem muita gente querendo ouvir uma palavra que eu tenho a ministrar. E Pedro vai e cede o seu barco. Jesus entra no barco de Pedro, vai um pouco longe da margem, e Jesus prega. E quando Jesus termina de falar ao povo, Jesus vai dizer para Pedro naquele momento: olha Pedro, lança a tua rede para este lado. E Pedro vai dizer: eu sou pescador veterano, eu passo anos, eu passo dias, eu passo horas, semanas no meio do mar pescando, e esta noite eu voltei frustrado da pescaria, eu voltei frustrado no meu trabalho, porque eu não peguei nada. Mas olha Jesus, sobre a tua palavra, sobre aquilo que você manda, sobre a sua ordenança, eu vou lançar a minha rede. E ali, quando Pedro lança a rede enche, muitos peixes. E na hora que Pedro vê, sendo profissional da pescaria, a rede está tão cheia de peixe, Pedro olha para Jesus e vai dizer: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou indigno de estar na sua presença. Eu reconheço as minhas mazelas, eu reconheço as minhas misérias, eu reconheço os meus pecados, e eu vejo que não sou digno de estar na tua presença, porque o Senhor faz milagre, o Senhor manda no peixe, e o peixe entra na rede. Jesus pega e vira para Pedro, na hora da frustração, ele diz: não te incomoda, Pedro, com peixe? Não te incomoda, Pedro, com rede? Não te incomoda com um barco? Não te incomoda com aqueles que compram peixe? Mas a partir de hoje, a partir de agora, eu venho dizer para você: você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de homem, você vai ser pescador de almas, você vai ser aquele que vai entrar nos bairros, que vai entrar nas ruas, que vai entrar nas casas e vai transformar vidas pelo poder da minha palavra. Aleluia! E Pedro agora sai, abandona a rede, abandona peixe, abandona barco, e vai servir a Jesus, e vai caminhar com Jesus. E aqui nesta noite tem pessoas que já abandonou as coisas desta terra e está servindo a Jesus, e está caminhando com Jesus. Só que o nível da intimidade, o nível da fé ainda está pequeno, ainda está baixo. Eita Deus! E aí a sogra de Pedro ficou enferma. A sogra dele ficou com febre. E febre não é doença, febre é sintoma. Febre vai dar quando a pessoa está com alguma infecção, com alguma dor crônica, com algum sintoma que os médicos não diagnosticaram. E a febre vai e aparece, porque a febre não é enfermidade, febre é sintoma. E apresentou um sintoma na vida da sogra de Pedro.
E ali correram aos pés de Jesus e foram clamar a ele. E Jesus chega para a sogra de Pedro. E com um clamor, com uma oração, sua sogra ficou curada. Sua sogra ficou sã, não somente de uma simples febre, mas de uma infecção que estava escondida por trás daquela febre. E o que eu quero falar para você nesta noite: Deus faz coisas na sua vida que você nem imagina. Deus faz coisas por você que não se passa nem pela sua mente. Talvez está pensando, foi apenas uma febre, mas por trás estava uma infecção que poderia causar a morte. E Deus traz livramentos para a sua vida. E Pedro agora começou a conhecer Jesus mais profundamente. Começou a ver que Jesus realmente faz. Ele começou a ver agora que Jesus não manda apenas em peixe, mas que Jesus também manda na enfermidade. Porque ele mesmo disse: eu fui ungido pelo Espírito Santo para abrir prisões àqueles que estão presos, para pregar o ano aceitável do Senhor e para curar enfermidades que os médicos não podem curar. O nível da fé de Pedro começou a aumentar. E passou-se o tempo. E Jesus ensina para Pedro e seus discípulos. E eu vejo agora Pedro exercendo a sua função no seu barquinho, atravessando de uma margem para outra, e agora as ondas começam a açoitar o barco, e agora os discípulos e Pedro começam a ficar desesperado, porque o vento era bravio, as ondas eram altas, e Pedro, sendo pescador, ele entendia que a situação era difícil, e eles remavam, e o barco não saíam do local. Neste momento, aonde parece que tudo vai dar errado, aonde tudo está perdido, aonde não tem mais solução, o braço já está ficando dormente, já não tem mais suor para suar, as costas doem, os pés doem, as pernas doem, o remo não aguenta mais a pressão da água. De repente eles olham ao longe, e agora eles contemplam alguma coisa caminhando sobre as águas, alguma coisa se aproximando perto do barco, e os discípulos começam a ficar atormentados, e uns dizendo: deve ser um espírito, deve ser a morte que já veio nos buscar. Mas aí ele diz: ei, se acalma, sou eu quem? Sou Jesus, que estou vindo sobre as águas para te encontrar no meio da prova, no meio da luta, quando ninguém diz que tem mais jeito, quando você está querendo desistir, Jesus vem caminhando sobre as águas, porque o seu caminho ele faz na tormenta. E todos estavam juntos, mas Pedro foi o único que teve a coragem, o único que teve a ousadia de dizer: Jesus, se és tu, permita que eu vá aqui, caminhando sobre as águas. Eu não quero ir nadando, eu não quero ir mergulhando, eu não quero ir na boia, eu quero ir caminhando sobre as águas. Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro. Pedro desce do barco e vai caminhando sobre as águas, e Pedro está olhando para Jesus, e Jesus olhando para Pedro, e Jesus olha para Pedro, e eu creio que Jesus está dizendo: eu te conheço, Pedro, eu conheço o teu coração, porque a minha palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes. A minha palavra, ela sonda a divisão da alma, da junta, da medula. A minha palavra, ela sonda o coração. A minha palavra, ela conhece a intenção dos rins, da mente, do pensamento, e ainda que antes de houver palavra alguma na tua boca, eu já sei o que tu vai falar. Pedro vira e continua olhando para Jesus, mas dá um vento, e Pedro tira a visão de Jesus.
Pedro para de olhar para Jesus e vai olhar para o vento. Vai olhar para as coisas deste mundo. Vai olhar para o tempo. Vai olhar para a previsão. E eu já quero dizer logo agora, tem crente que vai olhar é para o horóscopo, tem crente que vai olhar é para o que o jornal está falando, tem crente que vai olhar para o que a mídia está dizendo, tem crente que vai olhar para o que a novela ensina e tira o olhar do Senhor Jesus Cristo. E quando você tira o olhar do Salvador, o vento é mais forte e Pedro começa a afundar na água. Glória a Deus, aleluia. Aí é necessário que Jesus chegue perto, estender a mão para Pedro e dizer: homem de pouca fé. Você já viu que eu mando no peixe? Você já viu que eu mando na enfermidade? Por que estás olhando para as coisas do mundo? Jesus ergue Pedro, coloca Pedro no barco e eles continuam. O tempo passa e Pedro vai aprendendo. Pedro vai tendo intimidade com Jesus. Pedro, quando o povo vai dizer: quem é este que ordena o ar, que ordena o vento, que manda na água, o vento se cala, o mar bravio se acalma, quem é este? Quem é ele? Quem é ele? E Pedro vai conhecendo Jesus profundamente. Pedro agora não é mais aquele apenas que ouve, mas Pedro agora é um amigo de Jesus. Pedro agora tem intimidade com Jesus. E o amigo, irmãos, ele gosta de ouvir a voz do seu amigo. Um amigo de verdade, ele anda junto. Um amigo de verdade, ele gosta das mesmas coisas. Um amigo de verdade, ele fala do mesmo jeito. Um amigo de verdade, quando um está passando por um problema e está chorando, ele chora junto. Um amigo de verdade, ele almoça na sua casa, você almoça na casa dele. Um amigo de verdade, aonde você está, ele está junto. Aquele que é amigo gosta de estar junto. E a palavra do Senhor lá em Provérbios vai dizer que há amigo mais chegado do que irmão. A palavra do Senhor lá em Provérbios vai dizer: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Pedro agora era amigo de Jesus. Agora Pedro orava junto com Jesus. Era o mesmo propósito, era o mesmo pensamento, era a mesma forma de falar, era a mesma forma de vestir, era a mesma forma de sentar. E Jesus orava, Pedro orava junto. Aí Jesus vai lá e convida Pedro, e convida Tiago, e convida João, e diz: vem, meus discípulos, vem, meus amigos, vamos para o monte, porque lá é lugar de intimidade, lá é lugar de conhecer, lá é lugar de ver coisa que ninguém vê aqui embaixo, lá é local de você ouvir coisa que aqui embaixo os outros não ouvem. Lá é o local que eu vou abrir a tua visão, que eu vou abrir o teu ouvido, que eu vou abrir a tua boca e vou colocar as minhas palavras nela. Vem para o monte, meus amigos. E lá no monte, no meio da oração, aí Pedro vai olhar para Jesus e Pedro se espanta. Tiago vai olhar para Jesus e Tiago se espanta. E João vai olhar para Jesus e ele se espanta, porque aquele Jesus que subiu com eles já não era mais o mesmo. Agora ele estava com o seu corpo glorioso, com o seu corpo glorificado. E agora quando eles olham, ele não vê mais um rosto com cabelos compridos, mas eu creio que eles veem a mesma coisa que João viu lá no Apocalipse. Eles olham para Jesus e vê os cabelos brancos, alvo como a neve. Eles olham para os olhos de Jesus e não vê mais aquele olho castanho,
mas vê os olhos como chama de fogo. Eles veem Jesus de uma forma diferente. Aleluia! Glória a Deus! E quando eles afastam o olhar um pouquinho, de um lado Moisés, do outro lado Elias, e aí eles vão dizer: bom é estarmos aqui, bom é estar na presença do Senhor, bom é orar com Jesus no monte, bom é caminhar com Ele, bom é falar como Ele, bom é vestir como Ele, bom é sentir como Ele sente. Vamos fazer algumas tendas. Vamos ficar aqui, não vamos sair daqui. Aqui é muito bom. Tem servos do Senhor, irmãos. Tem crentes que já contemplou o sobrenatural na sua vida. Tem crentes aqui nesta noite que, dormindo pela madrugada, você ouviu como Samuel, a voz do Senhor dizendo: Samuel, 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 acorda, Samuel. Você já contemplou o sobrenatural de Deus na tua vida? Você já contemplou o Senhor te chamando pelo teu nome e dizendo: eu conheço o teu nome, eu sei onde você mora, eu sei o quarto que você dorme, eu sei a posição que você deita, e eu sei o que eu te chamo pela madrugada para ter uma intimidade maior contigo. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Você já ouviu o Senhor falar? Tem crente aqui que ele já deu sonho, já deu visão. Você já leu a palavra do Senhor e Ele se revelou a ti através de você lendo na sua casa. Você já veio para o culto e através do louvor você ouviu Deus falando contigo. Tem crente aqui nesta noite que já recebeu a cura do Senhor, que já recebeu o livramento do Senhor. Tem crente aqui nesta noite que, como André, o Senhor entrou na tua família e começou a salvar os teus parentes. Tem crente aqui nesta noite que, como Pedro, o Senhor chegou na tua casa e curou os teus parentes. Aleluia! Experiências sobrenaturais com o Senhor. Só que aí o tempo passou, amanheceu o dia, a alva raiou, tinha que trabalhar novamente e tinha que aprender com Jesus. E no meio do povo havia confusão, no meio do povo tinha problemas, e aí Jesus vai querer saber o que está acontecendo. E Jesus reúne os seus discípulos, e com os seus discípulos Pedro estava no meio. E Jesus, ele vai dizer: quem diz o povo que eu sou? O que o povo está falando de mim? Aí uns vai dizer: olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que é Jeremias, que é João Batista, que é um dos profetas. Na nossa caminhada, irmãos, sempre vai aparecer alguém que vai querer confundir a tua mente, que vai querer confundir a tua fé, que vai querer roubar a alegria que você tem de estar com Jesus, que vai querer roubar a convicção que tem no seu coração. Sempre vai aparecer alguém que vai querer distorcer o que Jesus fala para ti. E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo aqui na terra. Glória a Deus! Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
Tu és bem-aventurado porque tu ouve o teu Pai. Mas a partir de hoje, não será mais Simão Bar Jonas, Simão aquele que